Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do podcast Amazônia Empreendedora. Toda semana a gente está aqui falando com alguém, uma pessoa interessante, que vem falar sobre negócios, inovação, tecnologia e empreendedorismo. E essa semana a gente está recebendo aqui o Vanderlin Raposo, que é especialista no NDT na área de Data Center e Segurança, atua na área há mais de 15 anos, formado na área de redes de computadores, instrutor da Academia Cisco há 10 anos e também representante do Brasil na World Skills em 2019 na área de redes de computadores. Seja bem-vindo, muito prazer te receber, Vanderlin. Obrigado, meu amor. Obrigada aí por abrir espaço na sua agenda e estar aqui com a gente hoje. E a gente hoje vai falar bastante sobre segurança cibernética nas empresas. E aí eu queria falar com você sobre um laboratório de cibersegurança que tem lá no INDT. Como é que funciona? Como é que quem quer contratar, como é que faz para usar? O que faz esse laboratório? Conta tudo para a gente aí sobre essa área de atuação do NDT. Obrigado pelo convite. Então, lá no laboratório, ele é voltado tanto para os projetos que o NDT sustenta, quanto hoje nós ajudamos o mercado a entrar, se capacitar e deixar ele condizente com o que o mercado precisa. Como assim? Nós conseguimos ajudar as pessoas a ter monitoramento, que a maioria das empresas não tem visibilidade, né? Está ajustando a uma ISO, como ISO 27001. Hoje o Instituto tem uma área de LGPD, nós conseguimos apoiar isso também, ajudar as empresas a se adequarem à LGPD. Então, no nosso data center agora, nós conseguimos armazenar dados. Dentro da 27001 existe uma exigência que é que você tem que ter um backup seu e o seu backup tem que estar em outro local. E aí, moramos em Manaus. Temos o problema de internet, temos alguns outros problemas e com isso temos a condição de estar armazenando uma cópia no backup lá no Instituto. Estamos cuidando disso, né, para você. Então, está dentro da cidade, está aqui, não passa por esse problema de internet e a gente consegue ajudar. Então o laboratório hoje vem também ajudando a indústria local, todos nós aqui, para se adequar, fazendo teste de vulnerabilidade, adequação de firewall, licença de backup, ajudando a equipe interna. Temos a nossa área de treinamento, né? O EDT está crescendo cada vez mais com a parte de treinamento, treinando e capacitando. Hoje, né, vamos ter o encerramento do curso de cibersegurança que aconteceu no NDT. Então, cada vez mais a gente está focado nisso e ajudando as indústrias a se adequarem. E ataque hackers? Esses benditos desses ataques? Porque é muito violento, né, Vanderlin? Sim. Assim, uma empresa, eu estava uma vez conversando com uma pessoa e a gente estava falando que às vezes a gente não dá tanta importância a isso e às vezes a própria empresa também não investe muito nisso, né? Até que, por exemplo, você imagina na indústria alimentícia ter um erro numa fórmula de um leite infantil, por exemplo. O que isso vai reverberar lá no mercado, né? Sim. Porque você tem lá a composição, aí tem um ataque hacker e tal, muda aquela composição e aquele leite sai para venda, chega até o consumidor final, totalmente inadequado. E o que isso vai representar para a saúde da criança que vai consumir aquele leite? É claro que a gente está fazendo aqui um exemplo, mas que a gente consegue ter uma noção um pouco mais real da nossa vida cotidiana de como que isso é importante para uma indústria. Sim. A gente tem dados que aconteceram historicamente, né, quando a gente fala de cibersegurança. Um dos dados foi ataques em usinas nucleares, né, que já aconteceu ao redor do mundo. Então é real, isso pode acontecer se parar, se tem um grande impacto. A nível nacional, eu já soube, desde quando eu comecei na área, em ataques onde pararam cadeias de produções inteiras. Antes da pandemia. Você lembra algum exemplo? Teve, por exemplo, Mato Grosso, quando eu estava no Senai, lá chegaram a entrar em contato conosco. Sempre estive na área de competição, então sempre estive envolvido com isso e sempre estive nos fóruns. E no Senai também a gente dava esse apoio, né? Quando tinha uma equipe lá, eu fazia parte dessa equipe de cibersegurança. Sim, estava enturmado, querendo aprender, querendo... Sim.
E aí ele entrou em contato porque a cadeia de produção madeireira dele toda estava parada porque um ataque de ransom tinha apagado todas as plantas de corte e aí eles não tinham mais como produzir. Não tinha backup? Não tinha backup, não tinha um plano de contingência, não tinha nada guardado em local nenhum. O resgate era muito caro e eles não sabiam o que fazer para retomar nessas informações. Então não é algo assim que você possa dizer, vai acontecer. Não, acontece, né? Alguns bilhões de dólares já foram perdidos durante esses anos. De vez em quando eu estou falando com você, mas eu estou lembrando, de vez em quando tem uma situação que diz, a Renner passou por não sei o quê, a empresa tal passou por... Então, assim, realmente é mais real do que a gente imagina. Né? Sim, mas é o que a gente imagina. Então esse é um problema do mundo inteiro, tá? Não é uma empresa no X, Y, não. A questão é não se vai, é quando vai. Né? Infelizmente, hoje a gente vive essa realidade. Você pode ter pequenos ataques, grandes ataques, mas você vai ter em um momento uma ameaça. Desde um escaneamento do que onde você está, até mesmo um ataque massivo, né? Que pode derrubar, que pode deixar offline, que pode roubar informação. Ele pode acontecer, a gente teve agora no Banco Central, né? Que não foi diretamente o Banco Central, mas foi as empresas ao redor do Banco Central. Então, hoje essa cadeia produtiva, ela está cada vez sendo mais olhada, né? É um ponto de atenção que se tem. Não mais só a minha empresa está protegida, e sim, e os meus fornecedores estão protegidos? Porque muitas vezes o ataque pode vir não pela minha empresa, mas sim pelo fornecedor da minha empresa, que tem às vezes algum acesso, tem algo que na minha cadeia de produção necessita que ele tenha acesso, e essa pessoa, por não ter as proteções necessárias, pode vir um ataque por lá. Então, a fragilidade pode vir de qualquer lugar. E aí, como é que faz? Tem um tratamento com a lista dos fornecedores, com o entorno ali dele? As empresas, hoje, as grandes cadeias aqui, eles têm uma lista, né? E aí, eles pedem para que eles fiquem adequados, né? Com o mínimo solicitado para evitar esses problemas, né? Então tem a parte de educação, treinamento contínuo, treinamento contínuo com toda a equipe. O NDT hoje nós podemos ser convidados e a gente dá essa palestra lá dentro. Então a gente recebe, entra em contato conosco, a gente vai, marca um dia, vê no calendário, a gente pode dar uma orientação, né, para a equipe, para os funcionários, né? Hoje é muito comum nas empresas os ataques de phishing. O que é o ataque de phishing? Phishing não mais é que um e-mail que chega para você, se passando pela Microsoft, se passando pela Amazon, se passando pelo banco que você recebe, né? Atualize seus dados bancários, clique aqui. Esse clique aqui. É ótimo. Chegou aqui, eu vi um ótimo essa semana. Somos da empresa XPTO, e estamos entrando com uma ação, um texto muito bem feito, né, com o seu time comercial por falta de entrega, aqui está o PDF da ação, clique aqui. Aí quando você clica no PDF, claro, a gente fez no ambiente controlado, te gira para um outro link, esse nível você tem que baixar isso aqui, aí começa toda a cadeia, baixa um arquivo, está no arquivo e a partir desse momento você... Quando você instala esse arquivo, quais são as consequências? Né? Geralmente, quando você instala o arquivo e dá permissão para o arquivo entrar no seu computador, vai executar um script ou um programa, vai ficar instalado na sua máquina, e a partir desse momento é instalado algum agente, é instalado uma vulnerabilidade, é feita uma porta de entrada para o mundo externo para poder o atacante chegar e entrar onde ele quer. É muito difícil hoje, devido à facilidade. Claro, algumas empresas não têm, né? E quando eu falo algumas, são muitas. Não tem um firewall configurado, não tem uma rede visitante para que alguém esteja lá, né? E evite esse acesso indesejado aos seus arquivos, aos seus produtos internamente da empresa. Mas tem um firewall. A empresa que tem já é um passo de segurança. Então, dificulta esse acesso de fora para dentro. Então, a maioria das empresas estão hoje protegidas de fora para dentro. O grande problema é de dentro da empresa, que é onde a maior vulnerabilidade, que é a cultura do usuário, impedir que o usuário não faça esse tipo de ação,
Né? Quando eu falo usuário, eu falo funcionário. Tá? É o termo isso, técnico, sim, desculpa. Exatamente, é o que eu estava pensando exatamente. É o carinha que trabalha lá, que sentou ali na hora do almoço, sim. Aí tá ali no computador, vai fazer exatamente essa ação que você falou. Recebeu um e-mail, vai lá, entra, e isso abre uma vulnerabilidade para a empresa. Para a empresa inteira. Então aquela máquina aí passa a ser uma porta de entrada para que um ataque seja bem sucedido. E aí a gente vai para a segunda questão, é aí que entra a importância do treinamento do funcionário que você estava falando aqui. Capacitação agora. E consciência. Porque uma vez que o funcionário não tem uma noção do que aquilo aconteça, ele vai fazer. Ele não sabe quais são as consequências. Exato. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, sabe da consequência e sabe que aquilo ali vai ser um problema tanto para ele, porque é ele que, né, no final das contas, a permissão era dele, o acesso era dele, e partir do ponto era dele, né? Dele. E qual é a consequência disso na cadeia produtiva, né? Ah, devido a isso eu posso parar a minha empresa, eu posso fazer, a consequência ali, e ele evita de fazer. A gente lá no Instituto, nós sempre orientamos, se está com alguma dúvida do e-mail, manda para a nossa equipe vai analisar o conteúdo do e-mail e a gente diz, olha, pode ou não pode. Nós temos um SLA, né? E o nosso SLA é bem curto, porque como é e-mail, não pode ficar parado, então quando chega na nossa análise, em termos de 2 horas, 1 hora no máximo, porque não são muitos e-mails também, né? São alguns e-mails que são assim. E são setores chaves que geralmente fazem isso. E a gente tem uma janela de tempo que dá a resposta e a gente dá a validação. Pode ou não pode. E quando não pode, não é só não abre. Não abre por causa disso, e daí a gente dá uma explicação para poder a pessoa ter uma noção do que é e por que não. Você quase dá uma aula ali, né? Não é só sim ou não, né? Não, tem que explicar o porquê. Não faz só sentido eu dizer sim ou não. Pode? Não pode. Por que não pode, né? É o famoso educar. Sim, educar, exatamente. Na próxima vez a gente já vai ter essa conscientização. Sim. Wanderley, eu não posso perder a sua participação aqui, para você falar para a gente, para as empresas, né, para quem estiver nos acompanhando aqui, quais são as medidas que uma pequena empresa, que talvez não tenha grandes verbas para investir em segurança cibernética, né? São pequenos negócios, tal, mas que também precisam de proteção, né? O que pode ser feito? O que essas empresas podem fazer de mais em conta, vamos dizer assim, para pelo menos evitar, para entrar num funil. Sim. E evitar esse tipo de ataque? A gente sabe que o mercado hoje, apesar de ter um polo industrial muito grande, o próprio Sebrae mostra esse número, né? Que as pequenas e médias fazem a maioria das movimentações do mercado. Eu não vou falar em porcentagem, que eu posso estar sendo... Sim. Posso estar errando, mas é um dado que minha família presta serviço para o Sebrae, então a gente tem muito acesso ao Sebrae, então a gente sabe que o pequeno e médio movimenta o mercado. E uma coisa que a gente sempre diz é o seguinte, equipamento de trabalho é de trabalho, né? Separe um equipamento para trabalho. Deixa aquele equipamento para isso. Por quê? Eu deixo esse equipamento para o uso da família. É o trabalho mais uso da família. Pode ter uma criança usando, pode ter um adolescente que instala algo, está conversando com alguma coisa, instalando algo que é inapropriado, vai instalar um joguinho, vai instalar algo que estava fora do controle e pode te impactar em algum momento e vai te prejudicar no trabalho. Já tem uma empresa maior, né? Tem um escritório, já tenho 5, 6 funcionários, 10 funcionários, né? Legal. Então a preocupação é fazer a autenticação nas máquinas, saber que quem está usando aquele equipamento, saber qual individualmente os acessos àqueles computadores, ter uma rede para quem visita seu ambiente, não dar o acesso direto ao mesmo acesso de dados que tem os seus arquivos, que tem o seu sistema. Chegou um visitante, olha, tem uma rede visitante, acessa a minha rede visitante, você quer a internet? Acessa por aqui. É uma informação interna, é um equipamento interno. Vai para a rede de equipamentos, vai para a rede que tem essa informação. Como eu falei, é mais difícil, né, o ataque de dentro para fora. Manter máquinas atualizadas, manter um antivírus, é o mínimo de investimento que você tem que fazer para que aconteça. Cresceu mais um pouquinho? Coloca um firewall. Já coloca uma proteção de conteúdo, né, nesse firewall. Poxa, Wanderley, um firewall é muito caro. Existe no mercado hoje, são open sources que podem ajudar. Procura um profissional que pode fazer. Talvez a mão de obra do profissional seja mais barata do que o hardware. Não tem dinheiro mesmo assim? Já existe antivírus hoje que já faz esse trabalho de bloqueio de conteúdo.
procura um que atende essa necessidade. E aí vai te atender e fazendo com que isso diminua a possibilidade de acontecer. O funilzinho que eu estava falando, né? São dicas assim, até simples, né? Sim. E que a gente não se atenta, né? Essa questão que você falou, a primeira, que você disse assim, separa, tenha dois, né? Um computador pessoal teu e o do trabalho. É o da família, porque assim, hoje é o da família, né? Porque todo mundo senta lá, ou mesmo você, que você usa tudo junto, aí você vai lá, cai um e-mail teu pessoal, tu vai lá e entra e... Sim. Então, às vezes, são coisas até que simples, mas que são muito efetivas, né? Que podem ajudar aí, principalmente quem tem empresa pequena, quem está começando, quem não tem ainda uma verba boa para segurança cibernética. Então, acho que são assim, dicas muito úteis. E agora falando, tem mais alguma nesse sentido? Não, acho que esses são os maiores pontos, até porque quando a gente fala dessa questão de separação, aí vai do pequeno ao grande. Eu vi que é uma obrigatoriedade, assim, por exemplo, lá no grande, vamos falar dos grandes. Isso. Mesma coisa. Praticamente o que o médio faz, o grande tem que... Aí já é uma obrigação do grande fazer, né? Mas o grande ele faz numa escala maior, porque a porta dele de entrada, como você mencionou, é muito maior. Às vezes tem 200, 400, 500 funcionários. Sim. Então são mais pessoas ali que podem acessar, mais pessoas que podem ter essa facilidade de abrir aí essa porta e trazer aí consequências grandes para as empresas. E agora, Wanderley, falando um pouco mais como pessoa física, nós, enquanto pessoas, né, cada dia mais a tecnologia ela é muito boa, né, ela vem muito para o bem, né, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, mas também é usada para coisas ruins. Sim. Né? Assim como ela se desenvolve para a melhoria da nossa vida, ela também é usada de uma forma que nos prejudica muito. E eu acho difícil hoje, quem que nunca sofreu um golpe, quem que nunca recebeu esses e-mails que você está mencionando, o que está acontecendo de golpes modernos que a gente tem que estar atento? Olha, hoje ligações, né? É muito comum você receber uma ligação, você passando por um banco, você passando por alguém. Todo dia eu recebo. Todo dia, infelizmente. Várias vezes por dia. SMS, ficar de olho. Hoje não é porque é um número curto, é um número seguro, né? Então antes você sabia que era um número seguro, você olhava se era um número curto e ele validava que era uma operação segura. Hoje não mais, porque é muito barato você ter um número curto. Eu, como uma empresa, pessoa física, posso comprar e fazer esse serviço. Então ficou muito simples fazer, né? E sempre validar, e sempre assim, desconfiou, é banco, entra em contato com o banco não vai te ligar assim. O banco não vai te passar um SMS, o banco não vai te passar um WhatsApp qualquer, né? Tem um pouquinho de maldade, né? Sim. Tem um pouquinho de percepção, porque a gente ainda vê muita gente caindo em golpes, muita gente fazendo transferências bancárias. A gente fica triste, né? Porque às vezes são pessoas vulneráveis, né? Pessoas idosas, então, que acabam fazendo esse tipo de transferência e, gente, é um estrago muito grande de tirar aquele dinheirinho teu. Pessoas que, eu tirei a minha foto do WhatsApp, já não uso mais, porque já estavam pegando a minha foto e mandavam para minha filha, ou mandavam para pedindo dinheiro, pedindo transferência. Então, assim, é chato. Uma vez no mês, alguém da minha família fala, você só mudou de número? Eu falei, não mudei. Então, quanto mais conhecido você fica, quanto mais você aparece, infelizmente, mais isso vai acontecer. Desconfiar, né? Desconfiar, né? Eu acho que às vezes falta, assim, um pouco da gente... Aí, às vezes a gente é inocente demais, eu acho. E cai em golpes, assim, desnecessários, né? Ter um pouquinho de quando está entrando aquela mensagem, da onde que ela realmente está vindo, né? Desconfiar. Sim. Para não deixar uma porta aberta aí e cair desses famosos golpes. Agora, para o final de ano, tem mais alguma dica assim, especial? Porque agora começa essa época de Natal, compras. Sempre também, cuidado com os comerciais, cuidado com os preços aí baratos demais, né? Isso é verdade. Dá uma checada antes, vê se o site é seguro, vê se tem um cadeadozinho verde lá em cima na hora de aplicar o site, lê se realmente o domínio está certo, se é o domínio que você quer chegar. Né? Acho que são pequenas coisas que você tem. São detalhes, mas são muito importantes, né? Essa do cadeadozinho, ela é bem útil. Bem útil, assim. Maravilha.
Querido, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, foi sensacional, acho que a gente conseguiu falar um pouco da segurança cibernética como um todo, conseguimos levar para as empresas, né? Achei fantástico a sua colocação, desde os pequenininhos até os grandes, e também falar um pouco no sentido da nossa vida pessoal, para a gente ter um pouquinho mais de desconfiança e cuidado aí na hora de usar a rede, porque tem os bons, mas infelizmente também tem muita coisa ruim. Sim. E que a gente tem que estar sempre muito atento, tá bom? Claro. Muito obrigada. Sempre que precisar, pode me chamar. Com certeza, você vai voltar outras vezes. É isso aí, gente. A gente está chegando aqui ao final desse episódio do Amazônia Empreendedora. Lembrando que esse episódio, o podcast, é uma parceria do Jornal do Comércio e também conta com o patrocínio do INDT. Um abraço para vocês e semana que vem a gente volta. Até lá.